Estamos no Parque Urbano do Montalvão e aqui tem uma exposição que não pode perder. É uma história que sabe de cor, mas que agora pode concretizar com documentos, com objetos e até, por que não, sentir o tempo que já foste e já passou. O tempo não volta para trás, mas a exposição dos 80 anos dos Serviços Municipalizados de Castelo Branco conta-nos essa história. Sobretudo, a história em que não havia água, a história em que só havia água de noite, o assambarcamento que fazíamos da água. Enfim, passe por aqui, traga aos mais pequenos, passe-lhe esta história, porque a exposição merece a sua visita. Senhora Engenheira, a senhora tem esta responsabilidade maior de celebrar 80 anos do Serviços Municipalizados de Castelo Branco, que é uma história que tem muito para contar. Os primeiros anos, hoje já ninguém imagina o que é não ter água. Sim, é verdade. Hoje isto é um bem adquirido, ninguém imagina, mas de facto são 80 anos com datas muito relevantes e foi isso que nós quisemos mostrar e hoje apresentar e dar a oportunidade de as gerações mais antigas se reverem naquilo que infelizmente tiveram alguma dificuldade com o recurso à água, mas acima de tudo também mostrar a estas gerações que as dificuldades que outrora as gerações dos avós e bisavós passaram. Começamos por apresentar aqui uma cronologia onde assinalamos aquilo que são as datas mais marcantes dos 80 anos, mas não só. Quisemos também recuar e ir buscar um bocadinho da história do abastecimento a Castelo Branco e dar a conhecer para quem não conhece e aos que conhecem reviver. Depois instalámos aqui uma conduta com os vários acessórios. Esta é a superfície. Esta é a superfície. Para percebermos o que está escondido. Para perceber, ou seja, aqui o objetivo foi mostrar os pormenores construtivos e os vários dispositivos e acessórios que são instalados e a sua função. Portanto, eles estão instalados, há um painel explicativo do que é e qual é a função destes dispositivos, porque efetivamente as pessoas se calhar percebem e conseguem ter noção porque é uma caixa de contador, o que é uma válvula de corte, para que é que serve e, portanto, o objetivo também era mostrar isto, que é um trabalho que está, de alguma forma, às vezes escondido, mas que é crucial para fazer chegar a água às nossas casas em condições de pressão e de qualidade. Esta exposição, eu digo nossa, porque conta a história da água nas nossas terras, em Castelo Branco, está aberta. Quem quiser pode vir tranquilo. Sim, está aberta, ou seja, esta exposição vai decorrer, abriu hoje, até dia 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, data em que vai encerrar. Nós vamos ter um horário de funcionamento nos dias úteis, das 9h30 ao 12h30, com visitas guiadas. Vamos promover também o contacto com as escolas, com todos os agrupamentos, para convidar as escolas e trazer os alunos que queiram vir. E depois vamos ter 2 sábados, o dia 17 e o dia 24, em que vamos estar abertos ao público durante a tarde, com pessoas que vão estar aqui disponíveis para acompanhar e fazer visitas guiadas e pronto, e apelamos para que venham conhecer aquilo que foi o trabalho e a história destes serviços e daquilo que é um serviço público, um serviço essencial e que, acima de tudo, mostra o trabalho e o empenho de todos os trabalhadores e aproveito este momento para agradecer a todos, desde o início, desde o passado, desde o presente, todos os dirigentes que contribuíram para esta história, para a comunidade, para o serviço público de Castelo Branco. Sr. Presidente, pergunto-lhe porque é o responsável maior, bem sei que as autonomias dos serviços são municipalizados, é sempre a pergunta. Nós estamos já preocupados que um dia volte a faltar a água. Eu penso que essa é uma preocupação que devemos ter sempre, embora isso não esteja iminente. Nós temos a barragem da Marateca, que garante o fornecimento de água ao município de Castelo Branco, mas também uma parte do município de Idanha e ao município de Vila Velha de Ródão, mas essa é uma garantia que não é uma garantia absoluta e para todo o sempre. Há alguns cuidados que devemos ter. Nós, desde o início do nosso mandato, que assumimos uma posição em que não iríamos utilizar mais água para regadio enquanto não tivéssemos garantidas outras alternativas. Mesmo aqui nas minhas costas está uma frase extraordinária que retrata bem aquilo que foi os momentos difíceis em que Castelo Branco não teve água. Hoje, felizmente, não vivemos essa circunstância.
importância, mas temos que acautelar o futuro porque não sabemos como é que as alterações climáticas nos vão direcionar. Mas esta exposição é uma exposição extremamente importante para percebermos tudo isto. São 80 anos de história, numa cronologia onde estão apontados os elementos fundamentais, como dizia aqui a senhora administradora, e são 5 painéis que nos mostram aquilo que é o serviço municipalizado de Castelo Branco e de forma é que esses serviços municipalizados de Castelo Branco, que tratam do fornecimento de água e também da recolha de resíduos, servem os cidadãos e servem os seus clientes. É, portanto, uma exposição que vale a pena visitar, é uma exposição que é uma aula sobre o fornecimento de água e também sobre os cuidados que há que ter com a água, nomeadamente a detecção de fugas, a forma como é feita a contagem da água, também aquilo que é o acompanhamento ao nível da garantia da qualidade dessa mesma água e, portanto, uma história que, como dizia, vale a pena conhecer. Pergunto-lhe porque é o famoso preço da água. Castelo Branco não é notícia por causa do preço, nem muito abaixo, nem no top dos mais caros. Isto deve-se a uma política de boa gestão. Há que dizer que nós assumimos o compromisso no mandato autárquico que está em curso de baixar, baixarmos o preço da água. E efetivamente baixamos o preço da água e não aumentamos aquilo que é o reflexo sobre o consumidor. Mas quando nós falamos da fatura da água, temos que ter em consideração que na fatura da água, para além daquilo que é o fornecimento de água propriamente dito, há também a disponibilidade do serviço e há também uma parcela que é importante que tem a ver com os resíduos. E tudo isto, obviamente, soma depois aquilo que é a fatura a pagar sobre que é indexado ao consumo, sendo que também está refletido aquilo que diz respeito ao saneamento. O que é que nos compete fazer? Compete-nos em cada um dos nossos atos, enquanto consumidores de água, acautelarmos ao máximo que não há desperdício, porque isso é importante por duas razões. Em primeiro lugar, pela fatura que pagamos e, em segundo lugar, porque o tratamento da água é um tratamento caro e a água é um recurso escasso e, portanto, temos que ter também essa preocupação com a sustentabilidade e a preocupação ambiental. Efetivamente, temos custos de água que eu acredito que o cidadão comum tem alguma perplexidade, mas são custos de água que estão muito abaixo daquilo que se pratica em muitos municípios, porque existe este cuidado, existe um cuidado muito grande no que diz respeito, por exemplo, à detecção e reparação de fugas e um serviço que é um serviço de excelência prestado pela senhora administradora, e quando digo pela senhora administradora, toda a equipa que faz parte dos serviços municipalizados de Castelo Branco, desde a administração aos dirigentes e também aos trabalhadores que no dia-a-dia, às vezes de forma invisível, fazem com que a água nunca acabe nas torneiras de cada um de nós. Bem-ajam também e parabéns, e penso que fica aos parabéns também de muitos dos municípios. Vamos só passar nos módulos. Senhora Engenheira, se quiser não se importar, temos que ser muito concisos. Este aparelho não é para detectar ouro, nem petróleo. Agora não, agora seria o ouro branco, que é o chamado lítio. Até aqui perto, até haverá. Já era um grande avanço técnico. Já era. Um geofone analógico. era para captar o som, portanto, quando havia fugas de água. Portanto, este equipamento permitia localizar o som, portanto, estava associado a essa fuga. Era um geofone, portanto, analógico, datado dos anos 60, que já era utilizado e, portanto, já havia essa preocupação, ou seja, a água... Quase no princípio. Quase no princípio, sim. Porquê? Porque a água, como era um bem escasso, havia que evitar ao máximo o desperdício. Entretanto, um digital, que é o que utilizamos atualmente, e como dizia o colega ainda há bocadinho, portanto, este equipamento tem uma precisão tal que permite localizar uma ruptura, uma fuga, no espaço de 1 metro. Ou seja, isto evita que se faça muita escavação. Portanto, nós vamos escavar e para reparar... quase fica circunscrita. Sim, a localização. O tal erro técnico. Sem dúvida. Há bocadinho ouvíamos a explicação, não passa de 1 metro. De 1 metro, sim, sem mais dúvida. Ou menos. O que significa, também tem muito a ver com o técnico. Com o ouvido, sim, sim. Ouvido. Eles são treinados para isso e formados. Esta é a parte que a gente não vê, está lá em casa, é aquele funcionário escondido, surdo e mudo, mas que ao fim do mês abre a carteira. Desde os mais antigos. Sim, nós temos aqui equipamentos, portanto, também eles com várias tecnologias, elas foram também avançando, evoluindo, quer
quer por via do tipo de material, quer por via do tipo de medição, mas pronto, acima de tudo as pessoas têm que ter noção e nós temos que assegurar aqui o princípio do utilizador-pagador. A água, basta pensarmos como é que a água chega a 18 km, 20 km de Santa Águeda, da Marateca, da zona da Póvoa, até às nossas casas. Exatamente, ou seja, porque a água não vem só gravítica, portanto temos estações elevatórias que têm que bombear a água. Daí, naquele dia do apagão, haver muita dificuldade. Exatamente. Era preciso bombear a água, portanto era necessário ter a energia para poder bombear a água para fazer chegar às nossas casas. E isto é muito importante, os sistemas gravíticos também são mais baratos. Que nem pensamos nisso, que nós é o que estamos a dizer, nós abrimos uma torneira e automaticamente é impensável. Porque é que a água não sai quente, porque é que o fogão... É verdade. Eu tive esse problema. Então, mas o meu fogão é a gás natural e não acende, porque o isqueiro... Era elétrico. Uma coisa simples. Dependia da eletricidade. Mas que de repente não chegamos. São vários modelos. São vários modelos. Venham ver, porque vale a pena. Estão identificados a década em que eles foram utilizados. Estamos com o mais moderno. Atualmente este é o mais moderno, portanto é digital. Uma grande parte deles já têm a telemetria associada, ou seja, nós conseguimos... Podem ser lidos à distância. Podem ser lidos à distância e tem um outro objetivo que nós pretendemos, que é o sistema de alarmístico, ou seja, é detectado um consumo anormal e automaticamente o cliente é avisado... Já é um contador inteligente. Inteligente, sim, portanto, sem dúvida. Avisa e pode até prevenir, sobretudo aqui sem na dúvida. nossa zona, que há muitos clientes que nem estão cá o ano todo. Exatamente. E, portanto, esta é uma das formas de prevenir. Sim. Passamos aos resíduos, que também é outro dado muito importante, que hoje tem mesmo que ser. Sim, se não separarmos, eu não sei como é que na minha casa estão 2 pessoas, fazemos quilos de resíduos. Sim, podemos evitar, ou seja, hoje nós temos, de facto, os resíduos hoje deixam de ser um resíduo para se falar muito na questão do recurso, ou seja, há 20 anos atrás, ou seja, desde 2000, portanto, a nível nacional, foi feito um trabalho extraordinário, as lixeiras foram encerradas, construídos aterros sanitários e, entretanto, paramos com outro desafio, que é os aterros estão a ficar cheios e nós temos resíduos que são, de facto, efetivamente recursos, que temos que separar. Para eles serem acautelados. Temos vindo sistematicamente e apelamos a toda a população. Tudo aquilo que nós pudermos reciclar não entra no aterro e, portanto, isso vai se refletir na fatura de todos nós. Portanto, este painel foi feito numa perspectiva também muito didática, de mostrar o tipo de resíduos, para quem ainda tem dúvidas, que têm que ser encaminhados em cada uma das frações. Portanto, recentemente a nova fileira são os biorresíduos. A menina nova, a mais nova, são os biorresíduos. Sim, curiosamente, sim. No mundo rural era aproveitado. E ainda são. Era na reciclagem da própria terra, a tal economia circular. Sem dúvida, eu diria... Mas que na cidade é mais difícil. Exatamente, e repare, e continuamos, ou seja, os meios mais rurais continuam, ainda fazem aquilo que sempre fizeram, a reciclagem dos biorresíduos, quer na incorporação no terreno, nos seus terrenos, nas terras, quer até como alimento para os animais. Atualmente, portanto, temos estes projetos que começaram com projetos piloto, mas que a intenção é alargar, nomeadamente na cidade, com recolha seletiva, com contentores, com a parte da compostagem. Continuamos e seguimos. Aqui é uma parte muito importante, que é a segurança do consumo. Do consumo, sim. Ou seja, sim. A gente pensa que a água é controlada. Sempre. E confiamos. São muitas análises. Sim, com gente muito especializada. Sim, ou seja, nós sempre, a questão da qualidade sempre foi uma preocupação para os serviços municipalizados e há também aqui uma evolução em termos dos equipamentos, dotar o laboratório de equipamentos mais robustos, mais precisos e hoje em dia fazemos um controle muito apertado. Nós, a entidade em alta, portanto, faz-se um controle, a água é segura, diria que nunca a água foi tão controlada e, portanto, as pessoas podem beber com segurança e que nós asseguramos esse controle. Aqui é o passado? É o passado, sim. Era o livro dos clientes? Era o livro dos clientes, o livro dos consumos, de 1944. Portanto, Uau. Este livro identifica os consumidores, portanto, por meses com o consumo que tinham na altura, que já era medido, e depois o respectivo custo em escudos, portanto, tudo escrito à mão. Portanto, eu diria que isto aqui é um património, é uma relíquia. Daí o nome que se usava, o guarda-livros. O guarda-livros, era verdade. Portanto, era uma profissão já de algum estatuto guardado. Bom, isto era o que nós víamos quando íamos pagar, nem se podia não pagar, tinha que se lá ir.
É verdade, Era mesmo é assim. verdade. Às vezes tínhamos que ficar na fila, É íamos todos mais ou menos à mesma hora. Portanto, este é um património que também convém realçar. Convém realçar e, acima de tudo, muito na perspectiva pedagógica, mostrar como é que as coisas eram. Portanto, a máquina de escrever, eu também ainda sou do tempo de aprender, tinha uma disciplina que era a de datilografia. A máquina de calcular o telefone, hoje em dia, na maior parte das gerações, acha piada, se calhar nem sabe como é que isto funcionava. Um livro muito interessante, o Relatório e Contas dos Serviços. Que hoje é um documento que nos conta a história. Conta-nos história, ou seja, isto é um documento de 1945, portanto, o primeiro administrador delegado, Eurico de Salles Viana, que foi uma figura muito importante, e temos este livro onde temos aqui a aplicação dos resultados líquidos dos primeiros anos dos serviços municipalizados. Portanto, é de facto uma relíquia que aqui temos e que queremos mostrar também a quem nos visitar. Portanto, vamos só recapitular. Estamos digamos assim, na sala de exposições que está integrada no Parque Urbano do Montalvão. É um sítio onde as pessoas podem vir, fazer um passeio e ver a exposição, contactar e conhecerem e recordarem o que foram os primeiros anos e depois aqueles anos em que não tínhamos água durante o dia. Que já nenhum dos nossos filhos, felizmente, imagina o que é que isso foi. O que é que isso é, não é? Imagino hoje quererem tomar um banho depois de um treino, depois de uma escola. Ser privados disso, não é? Felizmente. E ficarem à espera da noite. É verdade. Era assim. E já ninguém imagina Ninguém imagina, felizmente, hoje era, não temos esse problema. O que era este tipo de água. Sra. Engenheira, parabéns em nome e para si e para toda a equipa e que tenhamos muito mais 80 anos de boa água e boa recolha de resíduos e bom controle de toda esta máquina que está no chão da cidade. Sim, os nossos trabalhadores, de facto, só finalizar e não me canso de reforçar o agradecimento a todos. O trabalho, este é o trabalho deles. E a higiene, limpeza e higiene urbana, todos, rua, sem dúvida. Bem-haja. Obrigada. Muito obrigado também. Obrigada pelo vosso apoio também na divulgação. Fica a exposição, fica agora sala e porta aberta. Venha ver com os seus próprios olhos. Passa esta mensagem aos mais pequeninos para que eles tenham também a história do tempo dos avós e até dos pais, porque não? Não foi assim há tanto tempo.